Olá, boa tarde a todos. Temos hoje mais uma live que vai ser um pouco diferente, né? Dessa vez vai ser uma entrevista, mas antes de mais nada eu quero me apresentar, né? Eu sou o Jonas Rimmer, leiloeiro público, desde 1999, fazendo leilões judiciais. E eu sou um entusiasta disso tudo, né? Não precisa nem falar. E hoje nós vamos receber aqui nossa live entrevista a doutora Dandara Baltazar. Ela é advogada, especialista em leilões judiciais de imóveis, dona do escritório Baltazar Advocacia, e também ela é criadora do curso Especialize-se, Leilões de Imóveis. O que é um assunto muito bacana, porque a gente vai conversar sobre a grande diferença entre você ter um advogado especialista em leilões de imóveis e um advogado generalista. Doutora Baltazar, que Olá, pessoal, boa tarde. Com a gente. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui fazendo essa live com você, Jonas. Um grande prazer. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí. Estou muito feliz de estar aqui. Excelente. Eu queria aproveitar aqui a nossa audiência maravilhosa, que sempre nos prestigia, e para a gente entender mais ou menos a temperatura do pessoal, porque são muitas pessoas que acompanham, só para saber o nível de conhecimento de cada um nessa área. Ou seja, entre vocês que estão nos assistindo, alguém já arrematou um imóvel em leilão? Alguém pretende arrematar um imóvel em leilão? Já passou por essa experiência? Já arrematou vários imóveis? Fala um pouco aqui para a gente durante a live sobre a sua experiência, que ao longo do bate-papo a gente vai tentar comentar e direcionar o bate-papo para responder essas perguntas. Mas, enquanto isso, vamos já ir direto ao assunto, doutora Dandara, porque a gente tem aqui umas perguntinhas que nós elaboramos para te fazer, por causa do formato, a gente não ficar muito perdido aqui no nosso papo, e direto ao assunto, né? Você é especializada nos leilões judiciais de imóveis, e eu queria que você falasse exatamente quais são os riscos, né, de um arrematante contratar um advogado que não tem experiência específica em leilões judiciais de imóveis. Porque todo mundo conhece um advogado na família que resolveu um problema de briga entre vizinhos, ou a separação, ou inventar alguma coisa e simpatiza e é amigo. E aí fala assim, arrematei um imóvel em leilão, será que você pode cuidar disso aí para mim também? Né? Então, conta pra gente, pela sua experiência, qual é o pró e o contra que tem essas duas situações? Sim, então, só me apresentando aqui rapidinho, sei que você já fez uma ótima apresentação. Meu nome é Dandara Baltazar, eu sou advogada especialista em leilões, tá, pessoal? Eu já atuei em mais de 250 arrematações aí na minha carreira. Eu sou sócia proprietária do escritório Baltazar Advocacia. Tenho um curso realmente que eu ensino advogados a se especializarem em leilões, esse é meu intuito. Justamente porque eu já vi de tudo um pouco acontecer nos leilões, e na verdade eu nem vi tudo, porque nos leilões cada hora acontece uma coisa, né? Que se realmente a gente não for especializado, a gente pode acabar tendo alguma saia justa aí com o cliente, ou numa emissão na posse, ou na transferência de titularidade do imóvel. Já vi que teve gente aqui que mandou que arrematou um imóvel, teve problema para dar baixa em penhora, olha aí. Então, tem os mais variados tipos de problemas quando você arremata sem uma assessoria jurídica especializada. Eu diria que os dois maiores problemas de você arrematar sem uma assessoria jurídica especializada, o primeiro deles são as oportunidades. Eu participo de leilões todos os dias, Jonas, e você, melhor do que eu, vai poder dizer o quanto estão concorridos. Então, quando a gente arremata, participa de leilões sem uma assessoria jurídica especializada, que possa te dar um parecer positivo, mesmo quando aquele leilão parecia ser negativo, né? Você aumenta o seu leque de opções. Eu tenho clientes que chegam até mim falando, eu gostei desse imóvel aqui, mas ele está ocupado.
ocupado, qual o problema da ocupação? Não tem problema nenhum com a ocupação. Então, assim, tem inúmeros pontos que as pessoas têm medo e que uma assessoria jurídica especializada pode mitigar todos esses riscos, todos esses problemas. Então, quando você diminui as oportunidades de imóveis para você arrematar, a bem da verdade é que dificilmente você vai arrematar. Eu até recebi uma pergunta na minha caixinha esses dias falando, dá para fazer dinheiro com leilões, na advocacia de leilões? Dá, desde que você tenha muitos leilões, porque estão disputados. Então, se você não tem um escritório para te assessorar, você vai escolher 2 oportunidades dentre 1 zilhão, porque naquela oportunidade você viu que não tinha dívida, que estava desocupado, que estava... Coisas que, assim, são minoria, né? A gente sempre vê que o imóvel ou está ocupado, ou tem alguma dívida. E aí um escritório especializado vai poder assessorar esse potencial cliente, esse potencial interessado em adquirir esse imóvel sem nenhum risco e poder aumentar o leque de oportunidades, que é o que a gente quer, justamente para poder conseguir arrematar o imóvel, senão não consegue, estão muito concorridos. Né? Então, você queria falar alguma coisa? Não, exatamente isso que você está falando. O que ocorre muitas vezes é que o pessoal primeiro arremata o imóvel e depois procura o advogado que vai prestar assessoria jurídica. Só que, na verdade, o preço é o mesmo. Se você chamar ele antes, né, analisar o processo, ele vai te falar o passo a passo e os riscos, vai ter aquela percepção da leitura do edital. Aqui tem um direito de ação. Não quero nem saber o que é, deve ser enrolado. Ou o imóvel está ocupado, ou tem um monte de penhoras aqui. São tudo questões que, com um olhar clínico de um advogado que tem experiência, ele já vai matar aquilo, fala, não, isso aqui tudo é tranquilo para o leilão. Isso resolve facilmente. Para você ter uma ideia, Jonas, eu já arrematei até imóvel com usufruto. Assim, que eu sabia que eu conseguiria cancelar aquele usufruto, que eu conhecia o juiz, eu sabia que o juiz ia dar baixa naquele usufruto. Então você imagina, um leigo sem escritório de advocacia especializado, ou até mesmo um advogado generalista nunca entraria nesse leilão. Nunca. Com certeza. Nunca. Ia ver ali o usufruto na matrícula e ia correr. Então, assim, o aumento do leque de oportunidades, para mim, é um dos maiores pontos que diferem um advogado generalista de um advogado especialista, porque o especialista sabe onde ele pode entrar, que normalmente são em todos os casos, né, Jonas? A gente tem casos em que aparentemente seria um sinal vermelho, ou porque o arrematante se responsabiliza por dívidas, ou porque tem usufruto, por exemplo, mas aí o advogado especialista sabe como contornar isso, né? Então acaba que aquela oportunidade diminui a concorrência, porque parece um sinal vermelho, mas na realidade não é, e aí você está assessorado por um escritório especializado. E corroborando com o que você falou, normalmente as pessoas, já passei por casos assim, de pessoas que arremataram o imóvel e depois me procuraram. O preço é o mesmo, realmente. Eu não vou cobrar menos só porque eu não fiz o due diligence, né, a análise prévia. Eu vou cobrar a mesma coisa, porque os serviços serão os mesmos, emissão na posse, transferência de titularidade, enfim, todas essas coisas. Então, em parte, eu acho que eu me sinto um pouco culpado disso, das pessoas procurarem o advogado somente depois, principalmente nos meus leilões, porque modéstia à parte, a gente tem um jurídico próprio, interno, realmente extraordinário. Eu não posso falar dos meus colegas, mas eu posso falar de mim. E eu acho que ninguém tem uma estrutura jurídica igual a nossa, com duas acho muito difícil, realmente. que estão comigo há quase 20 anos. Então, elas são muito experientes, são muito feras. E os nossos processos, quando chegam no leilão, quando a gente marca o leilão, é porque realmente eles estão bem redondinhos. Então, de certa forma, eu sou um pouco culpado do pessoal arrematar com a gente antes de fazer a análise e procurar o advogado só depois. Porém, eu incentivo e encorajo sempre as pessoas a procurarem assessoria. Mas, além dessa questão da perda de oportunidade, né, que é o que acontece, as pessoas deixam de participar de leilões que poderiam ser arrematados muito mais em conta, porque não são tão disputados, pois à primeira vista afugenta os interessados em arrematar aquele imóvel em razão dos problemas aparentes que, numa primeira leitura, na leitura de um leigo, nos olhos de um leigo, pode assustar, mas que com os olhos de um especialista sabe como lidar com a situação. Então, é a perda de oportunidade, número 1. Número 2, a perda de tempo
no Tempo. pós-leilão do desembaraço, Isso que eu ia para falar. conseguir a carta de arrematação, a emissão na posse, efetivamente ter o imóvel para si, seja a transferência, né, da propriedade do RGI, seja a própria posse, o uso do imóvel, né, a perda de tempo, e naturalmente tempo é dinheiro, né, ou seja, você acaba perdendo dinheiro com isso, porque a gente sabe que, dependendo da situação, às vezes passa a ser de responsabilidade do arrematante o pagamento do condomínio a partir da arrematação, e nem todo mundo tem a capacidade, nem todo advogado tem a capacidade e o convencimento do juiz de que o condomínio é responsabilidade do arrematante a partir da emissão da posse, não da arrematação. Né? Sim, e aí até pegando o gancho dessa questão do condomínio, e foi até uma pergunta que eu recebi, isso também difere um advogado generalista de um advogado especialista, porque um advogado generalista muito provavelmente vai aceitar que o cliente pague pelas dívidas, né, condomínio e IPTU a partir da arrematação. O juiz falou, está falado. Aqui no meu escritório eu não aceito, eu recorro, vou para a segunda instância, porque eu discordo completamente disso. Então, se for para o arrematante se responsabilizar por uma cota, no máximo 2, às vezes até vai. Mas tem vezes que a emissão na posse demora para acontecer em 4 meses, 5 meses, né? Que é um prazo até razoável em se tratando de leilões judiciais, e a gente tem que brigar por essas cotas, né? Mas isso é um outro tema. Com relação ao tempo, Jonas, isso realmente é uma das maiores diferenças, e eu vejo isso na prática no meu escritório, né? E eu gosto de trazer casos práticos para elucidar isso. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que me ligou, arrematou um imóvel em leilão de massa falida, parcelado, e o juiz condicionou a expedição da carta de arrematação do mandado de missão na posse à quitação das 30 parcelas, e ele esperou, porque ela era uma advogada inexperiente, né, no assunto, me procurou para saber se ela realmente tinha que esperar, mesmo depois dela ter esperado. Eu falei, olha o tempo que você perdeu para você pegar a carta de arrematação, mandado de missão na posse, já era para você estar no primeiro mês, e através de mero embargo de declaração a gente consegue isso, sabe, Jonas? Então, claro. Por isso que existe a hipoteca legal, a previsão do parcelamento. Exato, o próprio bem garante, né? Exatamente. Então, eu falei para ela, não, olha só, nesse caso, às vezes o juiz, qual é a grande questão do tempo? Muitas vezes o próprio juiz não sabe como lidar com os leilões, principalmente quando a gente está tratando de leilões no TRT. Né? Então, eu já tive casos, eu gosto de contar porque realmente me marcou, na 14ª Vara de Trabalho, um juiz super gente boa, despachando com ele falou, doutor, eu não sei o que eu tenho que fazer nesse caso, eu não estou familiarizado com leilões, me ensina em qual caminho. É então, um momento assim, muito específico da exatamente. Muito, muito. Não é todo juiz que está acostumado. Então, às vezes, o juiz dá um direcionamento ao pós-arremate, que se o advogado não for especialista, ele se perde no processo, vai na onda do juiz e demora aí 7, 8, 10 meses para conseguir uma carta de arrematação, mandado de missão na posse, que é para a gente conseguir ali em 3 meses, assim, sendo conservadora 4 meses, 5 meses, ainda é um prazo razoável em se tratando da justiça brasileira. Então, assim, o tempo realmente, quando você está com um advogado especialista que já conhece vários juízes, eu já conheço vários juízes, né, no Fórum da Barra, Fórum da Capital, onde a gente pode despachar, pode acelerar o processo, sabe que uma vez passado o prazo para impugnação, a carta tem que ser expedida, mandado de missão na posse. Então, tudo isso faz total diferença quando é um especialista e quando é um generalista nessa questão do tempo para expedição da carta e para emissão na posse. Entendi. Essa questão de você ser... O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente vê advogados que simplesmente têm um modelo de petição, faz a petição, protocola, e esse é o trabalho deles. Exato, é fundamental a participação do advogado, até mesmo para ajudar a cobrar a própria assinatura do auto de arrematação. A gente tem tido esse problema aqui, que a gente entrega o auto de arrematação no cartório. Agora, tem cartórios que não querem receber mais fisicamente o processo eletrônico. A gente junta online no processo eletrônico, faz o upload, mas eu faço questão de entregar uma via física para que o cartório colha a assinatura do magistrado e eles façam o upload. Porque se você baixar o auto que eu juntei, eles assinarem, depois escanear e fazer o upload, ele perde a qualidade. Então, já entrega uma via original para o juiz assinar. Só que muitos cartórios se negam a receber
Isso é uma desculpa que eu tenho, além de melhorar a qualidade, para que o documento exista como uma cobrança do cartório que eles precisam fazer alguma coisa, porque senão o documento fica juntado lá no processo e ninguém toma iniciativa nenhuma. Os nossos advogados, nossos estagiários, eles vão, assim, diariamente no fórum cobrar a assinatura do auto, alertando que o prazo só vai começar a correr a partir da homologação do leilão. Se o juiz não assinar, a gente fica de mãos atadas. Sim. E essa atuação do advogado especialista é fundamental, porque ele vai identificar que o auto não foi assinado e vai se preocupar com a questão da contagem do prazo e entende que ele vai ter feito acabado e ser tratável com a assinatura do juiz. Na verdade, então, esses são os passos. Mas o mais importante de tudo é essa atitude proativa do advogado especialista em ir lá, em cobrar os andamentos, em cobrar a juntada da petição, abrir conclusão e ficar em cima disso tudo, porque o arrematante é um terceiro de boa-fé que está trazendo uma solução para um litígio, para um processo judicial. O novo CPC prestigiou a figura do arrematante, né? Sim, demais. Então, o arrematante tem urgência, né? Eu coloquei meu dinheiro aí, eu quero o que eu tenho direito, que é a carta e a emissão. Naturalmente, a atuação de um advogado especialista, efetivamente, é fundamental para isso. Então, eu quero te falar o seguinte, certamente você já teve algumas experiências fantásticas. Conta pra gente um exemplo de algo que foi super positivo e algo que foi dramático que você já tenha presenciado e de forma que fique clara para as pessoas a grande diferença financeira, né, que pode trazer a atuação de um advogado especialista em leilões de imóveis. Eu vou trazer aqui a experiência negativa que se mistura com a positiva, né? Com relação à importância da gente ser especialista. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente arremata um imóvel é pedir que o juiz não libere nenhum valor do processo, né? Em se tratando de leilão judicial, sem que isso na seja justiça do expedida. trabalho é fundamental, né? Nossa, porque muito. Eu não atuo muito na justiça do trabalho, muitas vezes, porque eu tenho esse receio, que eu já vi situações que o juiz trabalhista liberou o dinheiro, depois foi desfeito a arrematação e o arrematante ficou numa situação complicada. Desesperador, eu já passei por isso algumas vezes. Na justiça estadual, esse tipo de situação não acontece, né? O dinheiro fica lá protegidinho. Não, mas eu já passei na estadual também, do juiz determinar, ou por algum lapso, né? Espera-se mandado de pagamento. Não, calma aí, excelência, minha carta não foi expedida ainda. Então, assim, um advogado, primeiro que o processo de arrematação, né, um processo oriundo de leilão, né, deve ser acompanhado de, assim, com máxima proximidade, super de perto. E aí vem mais uma diferença do advogado especialista para o generalista. Que o generalista tem 1 zilhão de ações e o advogado especialista em leilões lidar com muitas demandas, obviamente, mas não tanto quanto um generalista que faz leilão, faz juizado, faz trabalhista, faz criminal, sabe? É totalmente diferente. Então, acompanho de perto os meus processos e, assim, o caso, né, conforme você me perguntou, o juiz queria liberar o dinheiro antes de expedir a carta de arrematação e mandado de admissão na posse. Ele queria liberar o dinheiro para o município, para os credores. E aí, atentamente, no mesmo dia eu parei de fazer tudo o que eu estava fazendo e falei, não, peraí, excelência. Eu peço na minha petição, na primeira petição que eu faço, eu já peço que o juiz não espeça mandado de pagamento para ninguém sem antes expedir a minha carta de arrematação e meu mandado de admissão na posse. Mas a gente sabe que o juiz muitas vezes não lê todos os pedidos que a gente faz. E aí liberam ali, ele queria liberar, na mesma hora eu entrei com petição, já liguei para a secretária do juiz. Então, a proatividade nisso é muito importante e aí eu consegui que o dinheiro não fosse liberado. Eu já tive casos assim, tanto no TRT quanto na justiça estadual, na verdade, só tive uma vez. Mas no TRT eu já tive 2 ou 3 vezes casos assim, né? Porque o crédito é alimentício e tudo mais, e aí ele quer liberar o dinheiro com rapidez para o credor. Não, peraí, o arrematante é o principal, é a peça principal nesse caso. Primeiro tem que dar segurança a ele, depois libera dinheiro para o restante das pessoas. Então, se você não estiver bem assessorado, se você não estiver assessorado por um escritório especializado
ou não tiver assessorado por escritório nenhum, porque a gente sabe que no TRT, teve uma época que eu fazia o levantamento de todas as arrematações que aconteciam aqui no Rio. E aí eu vi que no TRT as pessoas arrematavam muito sem advogado, porque tem como, né, você peticionar, enfim, não sei nem como é que faz, mas tem como. E aí, se você não tiver assessorado por um escritório, você não está acompanhando aquele processo, seu dinheiro já foi. O juiz já liberou e você não sabe nem quando a sua carta vai ser expedida, seu mandado de missão na posse, se caso a arrematação for anulada, você não está mais com seu dinheiro ali preso no processo. Olha que risco, né? Que um tem tipo de economia que não compensa, né? Nem um pouco, nem um pouco. Então, nesses casos, eu já pego o gancho para dizer que foi super positivo, porque eu consegui em todos os casos que o juiz, não, peraí, realmente, eu não expedi ainda a carta e mandado de missão na posse, espeça esse carta e mandado e depois libere dinheiro para todos os credores. Então, pode haver esse prejuízo financeiro enorme, realmente. E também, pegando o gancho para falar do leilão extrajudicial, porque no extrajudicial, você nem processo tem, nem atuação do Estado juiz você tem. Então, se você arremata o imóvel e advém uma decisão, né, anulando a arrematação, cara, o que você vai fazer sem advogado? Você vai ter que correr atrás de um, vai pagar muito mais caro, né? Então, são inúmeros os riscos, né, que a gente pode elencar aqui. Sem dúvida nenhuma, compensa muito a atuação de um advogado especialista. Nós tivemos casos de advogados que já relataram da demora na emissão na posse, ou então de encontrar um imóvel absolutamente depredado. Sim. E o mais interessante é que às vezes tem saldo do valor da arrematação, né, que o valor apurado com o leilão, além de pagar o credor e todas as dívidas, ainda teria um saldo remanescente a favor do devedor. Só que ele estendeu a briga, a emissão na posse, né, foi entrando com petições e recursos protelatórios e, ao final, quando não teve mais jeito, quebrou o apartamento inteiro. Então, o advogado rapidamente conseguiu bloquear o saldo remanescente e, posteriormente, ressarciu o arrematante, conseguiu o ressarcimento do arrematante com esses valores que importantíssimo isso também. Imóveis depredados... Não, perdão, te interromper isso. Não, isso só se consegue com a assessoria jurídica apropriada, né? Alguém que já conhece o assunto e sabe como conduzir da melhor forma. Sim, com certeza. Eu já tive casos assim de imóveis depredados, na verdade é exceção, né? É bem difícil a gente pegar um imóvel muito depredado, dolosamente depredado, né? A gente até pega imóveis assim, em péssimo estado de conservação, mas não porque o executado foi e destruiu, e sim porque não está em condições mesmo de ocupação e de moradia e tudo mais. Mas eu tive 2 casos em que o executado dolosamente destruiu, tirou privada, tirou corrimão, de escada. E aí também fiz a mesma coisa, mas nesse caso eu tive que entrar com uma ação, né, autônoma de perdas e danos, indenizatória, mas aí eu pedi bloqueio através dessa ação no processo da arrematação, porque o dinheiro ainda estava lá para que fosse o arrematante fosse ressarcido, porque a gente sabe que depredar patrimônio alheio é ilícito e gera o dever de indenizar. Então isso é um medo muito comum das pessoas, né? E se ele depredar o imóvel? Não precisa ter medo, a gente consegue a indenização através do próprio crédito no processo. Né? Sim. Doutora Dandara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Jonas. Audiência. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau, Jonas. Obrigada pela oportunidade. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.